Uma boa noite a todos. Espero que a gente tenha mais uma noite agradável, mais uma noite de estudo, uma noite de aprendizado, de troca de ideias, né? E que a gente consiga absorver e assimilar o conteúdo do texto de hoje, que vai começar trazendo uma coisa muito importante, que agora realmente nós vamos começar o estudo do Evangelho, e ele vai abrir falando sobre as três grandes revelações dentro do entendimento da doutrina espírita, né? Vai falar sobre Moisés, sobre Jesus Cristo e depois sobre o nascimento do Espiritismo, né? Através ali das revelações recebidas por Kardec. Então hoje nós vamos começar pedindo aí, agradecendo pela melhoria de Dona Selma, pedindo pela Dona Maria Romão, que está sentindo uma dor forte no braço e precisou ir tomar uma injeção para melhorar um pouquinho. Pedindo pela Dona Regina, que também não está muito bem, de saúde. Pedindo pela Dona Vera, a Vera pequenininha, né, que anda de bengala, que também está com problemas de saúde. E agradecendo por todos nós aqui presentes, pela oportunidade que estamos tendo de estar aqui, né, todos unidos pela mesma intenção, que é aprender um pouco mais para nos tornarmos uma pessoa um pouco melhor. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus que nos ilumine nessa noite, que os bons amigos espirituais estejam sempre conosco, nos intuindo, nos auxiliando, para que possamos, cada dia mais, com o aprendizado que temos, colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos deu. Agradecemos a tecnologia que nos permite estarmos todos reunidos aqui no mesmo pensamento, mas com cada um no seu lar, podendo desfrutar do conforto da sua casa. Vamos pedir também, Deus, que ajude a todas as atividades da instituição Viva a Vida Kardec, que ela agora estamos ali trabalhando para dar uma melhorada lá na Porciúncula, onde estão sendo realizadas as preces. Então, que conforme a vontade de Deus, conforme a permissão dos bons amigos espirituais, as obras possam ir andando devagarzinho para levar um pouco mais de conforto a todos que ali participam. Vamos pedir a Deus que ilumine todos aqueles que estão acamados, que estão doentes nos hospitais, aqueles que estão perdidos nas ruas por drogadição, aqueles que estão presos nos presídios em função de delitos, que muitas vezes não tiveram a oportunidade de aprender algo melhor. Que Deus esteja com cada um de nós nesse momento. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, que assim seja. Bom, vamos lá para o nosso estudo. Então hoje, como eu falei, nós já saímos ali da introdução, semana passada, e hoje nós vamos falar sobre as três revelações, né? Que é Moisés, Cristo e o Espiritismo. Ele vai abrir aqui com a passagem, se alguém quiser acompanhar a Bíblia aí, a passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra passarão. Verdade, eu vos digo que o céu e a terra não passarão, até que se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e até o último ponto. Jesus quis deixar muito claro que ele não veio para modificar as leis que os judeus seguiam, que eram as leis de Moisés, ou as leis mosaicas, ou o Alcorão, como a gente ouve, né, conhece um pouco hoje. Ele, na verdade, veio para pegar aquelas leis
e explicar como elas devem ser aplicadas na nossa vida, mas numa visão diferente de Deus. Uma visão Oi, diferente de Deus. Santiago. Oi, tá ouvindo? Dona Selma, tá me ouvindo? Uai, Dona Selma, tá me ouvindo? sim, estou ouvindo. É porque eu fui lá na cozinha e voltei e o celular ficou mudo. Ah, tá. Mas tá ouvindo agora? Tô sim. Ah, então tá bom. Então tá já. Então, como eu estava falando, né, Jesus veio para colocar em prática, né, numa nova interpretação, as leis de Moisés. Por quê? No Antigo Testamento, para aqueles que têm um pouco mais de intimidade com o Velho Testamento na Bíblia, vão observar que sempre está se falando de temer a Deus. Que nós precisamos temer a Deus. Temer é uma palavra que vem da originada temor. Temor quer dizer ter medo. Então, quando Moisés colocou as leis, ele precisava ensinar as pessoas através do medo. Por quê? Vocês vão lembrar que lá no Antigo Testamento, no livro da Gênese, né, mais especificamente no livro do Êxodo, Jesus vai falar, Jesus não, desculpa, nós vamos ler lá no início do livro do Êxodo a libertação dos hebreus da escravidão egípcia. Os hebreus, eles eram um povo que foi dominado pelos egípcios por um motivo. O faraó da época, ele tinha, o povo hebreu, ele habitava o reino egípcio. Por que isso aconteceu? Um pouco antes, o povo hebreu era um povo nômade. Era um povo que vivia mudando de um lugar para o outro. E nesse processo aconteceu que tinha um senhor que tinha vários filhos. E desses vários filhos, um chamado Moisés, que era o penúltimo, né? Não era o mais moço, mas era o penúltimo, ele tinha sonhos. E esses sonhos, ele sempre sonhava que os irmãos, né, através de alegorias dos sonhos, que esses irmãos se curvavam a ele. Ele sempre estava sonhando isso. E aí um dia, esses irmãos ficaram revoltados e venderam José como escravo para os mercadores do Egito. Chegando lá no Egito, ele foi preso como escravo e depois, como ele era uma pessoa muito amável, o chefe da guarda se simpatizou com ele e o tomou para si, como se fosse o escravo pessoal dele. E aconteceu que esse José, ele tinha uma capacidade de interpretar sonhos. Então esse chefe de guarda se aproximou dele, e aí aconteceu lá que a esposa do chefe da guarda se engraçou, queria ficar com ele, e ele não quis, e aí ela inventou uma mentira e acabou que foi preso de novo. Só que esse chefe da guarda sabia da bondade desse José, e um dia o faraó teve um sonho. Ele sonhou que existiam 7 vacas magras e existiam 7 vacas gordas. E que as vacas magras comiam as vacas gordas e continuavam magras. E também que tinham lá as plantações do trigo. Que o trigo mirrado engolia o trigo cevado, mas continuava mirrado. E todos os sábios do faraó, todos os feiticeiros, todos, né,
ninguém conseguia interpretar o sonho. Então esse chefe da guarda sabia desse detalhe de de José, e fala para o faraó, olha, tem uma pessoa que eu acredito muito que vá interpretar seu sonho. Só que ele está preso porque foi acusado, né, de tentar assediar minha esposa, mas eu tenho certeza que não foi isso. Mas eu não podia desmoralizar, né, a minha esposa. Mas eu acredito que ele vai resolver o seu problema. E aí mandaram chamar. E José realmente interpretou esse sonho. Quando ele fez a interpretação de José foi a seguinte: olha, nós teremos 7 anos de fartura, que são as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, né? 7 anos de muita fartura. Então, durante os 7 anos, nós teremos que juntar alimentos, porque as 7 vacas magras representam 7 anos de seca, de miséria total, nada de produção. Imagina uma seca de 7 anos. Então, a gente precisa juntar alimento para não passar fome no período dessa seca. E aí o faraó, né, ficou muito feliz com aquela interpretação, mas como ele não tinha como comprovar, ele deixou José lá preso. Então, o que aconteceu? Tiveram 7 anos de fartura, o faraó mandou juntar no celeiro todos os alimentos que fossem possível, e aí começaram 7 anos de seca. E nesse processo, José, ele foi reconhecido pelo faraó e se tornou ali o gerente geral, vamos chamar assim, do controle do alimento. Então, quando ele ficou sabendo que os irmãos dele ainda estavam vivos, ele conversou com o faraó e pediu para trazer os irmãos e o pai. E o faraó autorizou não só os irmãos e os pais, mas como todos os hebreus da época. E levou todo mundo para dentro do reino do Egito durante o período da seca. Só que com o passar do tempo, esse faraó morreu, o povo hebreu começou a se multiplicar demais, o novo faraó começou a achar que aqueles hebreus estavam tomando conta de tudo que era do Egito, e a fim de controlá-los, resolveu escravidar todo mundo. E aí foram muitos anos de escravidão, que depois, né, de um tempo, vai acontecer a história de Moisés, que vocês devem se lembrar, né? O faraó sabia de uma profecia que dizia que ia vir uma pessoa que ia libertar todos os judeus. Essa profecia, todos os judeus não, todos os hebreus. E essa profecia estava ficando muito forte no meio do povo, e os bruxos, os feiticeiros dele lá, identificaram que estava para acontecer isso, né? De alguma forma lá, além das estrelas, lá estava para acontecer. Então, o que ele fez? Ele mandou matar todos os primogênitos dos hebreus, de modo que não nascesse, né? Que não crescesse esse libertador, essa pessoa que ia fazer isso. Só que a mãe de Moisés, muito esperta, foi lá, pegou o menino, colocou num cestinho, né, bem protegidinho, e colocou no Rio Nilo. E colocou a filha para acompanhar onde é que esse menino ia parar, a filha mais velha, né? E aí, resultado, esse bebê, essa criança, parou lá onde a filha do faraó tomava banho. E ela, encontrando essa criança, ela adotou essa criança como um filho. E a menina, vendo isso, correu lá e falou para ela: olha, se a senhora precisar de alguém que amamente, minha mãe está amamentando. Então pode chamar a minha mãe. Aí, assim, a princesa lá, né, fez. Chamou a mãe dela e ela ajudou a cuidar do próprio filho como se fosse, né, filho da filha do faraó, né? E aconteceu que esse Moisés foi criado com Ramsés, que era o filho verdadeiro, né, do faraó. Boa noite a todos. Desculpa a demora, porque meu WhatsApp deu tilt aqui, tive que apagar um bocado de coisa para poder abrir o WhatsApp. Não tem problema não, seja bem-vinda. Então, o que aconteceu? Ela fez, ele criou então Moisés, que era filho dos hebreus, e Ramsés,
que era o filho do Egito, né, seria o novo faraó, como se fossem filhos. Só que Moisés, ele percebeu ali, de alguma forma, aí vocês já conhecem a história de Moisés, né, isso passa em filme direto, tem desenho animado sobre isso. Ele vendo aquele povo sofrendo, ele se sensibilizou e não aceitou os ensinamentos dos egípcios. E aí o que ele fez? Ele fugiu. No que ele fugiu, ele passou muito tempo fora, o faraó, que era o padrasto dele, morreu, e Ramsés assumiu o reino. Quando Ramsés assume, a opressão sobre os hebreus estava muito mais forte. Então, Moisés recebe de Deus a missão de libertar os hebreus da escravidão. E aí, nesse processo, acontece que ele vai a Ramsés, né, e pede para libertar. E aí vão acontecer lá as 7 pragas do Egito, vocês já devem lembrar quais foram, né? Os gafanhotos, a chuva de pedras, ou a água virar sangue, as outras eu não lembro, as outras 4 eu não lembro. Mas foram as 7 pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos, né? Deus mandou que todos os hebreus passassem o sangue de um cordeiro, né, que eles teriam que comer lá na véspera do acontecimento, e passar o sangue na porta da casa. Que onde tivesse o sangue passado, o espírito da morte, como diz a leitura, não passaria. Mas aqueles que não tivessem, o espírito da morte ia levar o primogênito. E Moisés avisou para Ramsés, que Ramsés tinha um filho pequeno, que era o primogênito. Só que ele não acreditou. Então, o que aconteceu? O filho de Ramsés morreu. Aí, né, depois de tanta tentativa, Ramsés cedeu. E aí Moisés leva o povo para o deserto. Só que Ramsés se revolta e vai atrás. Né? Não, vou pegar todo mundo de volta. Não aceito isso. Aí o que ele faz? Ele vai atrás do povo hebreu que estava sendo guiado por Moisés. E aí eles vão atravessar o Mar Vermelho. Né? Lá no filme fica bonito, eles abrem o mar ali, todo mundo atravessa o mar a seco. E aí quando sai do outro lado, que os soldados de Ramsés entram na água para poder buscá-lo, as águas se fecham em cima deles. Né? E assim o povo hebreu está liberto. Aí, o que acontece? Imagina um povo que foi escravo a vida inteira, porque aquela lá era tudo já os filhos dos filhos, ou os netos de quem entrou, então já não tinha mais nenhum dos originais, né, originários lá dos hebreus vivo ainda, então tudo nasceu já escravo. Então eles não tinham noção nenhuma de higiene, não tinham noção nenhuma de respeito, não tinham noção nenhuma de controle das emoções, né, dos sentimentos. E aí aconteceu que Moisés, vendo a situação do jeito que estava, orou a Deus e pediu uma ajuda. E Deus falou, olha, sobe lá no monte, que eu vou te ditar as regras. E você vai escrever nas pedras para mim. Então Moisés subiu no monte, Deus escreveu lá os 10 mandamentos, que nós vamos ver aqui quais são. E quando ele desce, o povo está lá na maior festa, adorando o tal do bezerro de ouro e aquela coisa toda. E o resultado disso, o que foi? Moisés se revoltou, né, se irou, como diz lá, e quebrou as tábuas da lei que ele tinha escrito. E aí Deus fala para ele, opa, não é bem assim não, meu amigo. Você não tem que se revoltar, não. Isso aí não era para você, isso era para o povo. Era para você ensinar o povo e não para você ficar revoltado e quebrar tudo. Volta lá em cima de novo que nós vamos escrever tudo outra vez. E assim Moisés obedeceu e foi. No que ele voltou, né, o povo já tinha tomado a bronca lá da outra vez, então o povo estava esperando realmente. Aí o resultado disso é os 10 mandamentos, que vão, né, aí durante todo o Antigo Testamento, Moisés, a fim de domar aquele povo que era escravo, que tinha noção nenhuma das coisas, ele incentivou o medo a Deus, a obedecer a Deus por medo. Igual menino danado, né? A gente ameaça de dar uma surra,
Aí ele se comporta, porque ele fica com medo de tomar a surra. Então as pessoas foram educadas a ter medo da vingança de Deus, até a vinda de Jesus, que vai ensinar a amar a Deus e não a ter medo dele, né? Então, os 10 mandamentos foi dividido em duas partes distintas, né? Que é chamada também de lei mosaica, que é a parte que Deus inspirou Moisés a escrever, né? Lá no Monte Sinai, e a parte que depois Moisés continuou escrevendo, que era a parte da legislação de convivência, ensinando as pessoas a conviverem umas com as outras, né? E aí vai entrar regras de alimentação, regras de higiene, regras de comportamento, né? Que são muitas leis. Isso está muito enumerado no livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Lá, ao longo da caminhada pelo deserto, né, do povo de Deus, Moisés foi colocando, foi instituindo leis, né? Então, os 10 mandamentos que Deus colocou, né, para Moisés, para começar a educar o povo, foram estes aqui. Mandamento 1. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima do céu, em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto. Porque o povo que era escravo, eles viam os egípcios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E o povo hebreu não, o povo hebreu era monoteísta, acreditava no Deus único. Então, como eles tinham aquela confusão mental ali entre o que eles acreditavam e o que eles viviam, eles ficavam ali adorando imagens, adorando bezerro de ouro, adorando, né? Criando coisas para adorar, porque eles precisavam de algo palpável. Então Deus falou, olha, eu te tirei da escravidão. Então eu sou o seu Deus. E eu não quero imagens para mim. Eu não quero imagens para mim. Eu quero que vocês me adorem, mas não pelo que veem, mas pelo que sentem. Aí ele coloca lá como segundo mandamento: não tomarás o nome de teu Deus em vão. Porque as pessoas faziam piadas com os nomes, né? Faziam gracinha com o nome de Deus, porque eles faziam com os deuses egípcios e achavam que podia fazer com o Deus, né? O Deus único, ou o Deus todo-poderoso, como diz, né? E ele já fala, ó, comigo não. Vocês querem fazer piada, vai fazer lá com aqueles deuses que não são reais. Mas comigo a coisa é séria, né? Ele também traz aqui no terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado. Que quer dizer o quê? Escravo tem folga? Escravo não tem folga. Escravo não tem horário para descansar, não tem hora para começar, não tem hora para terminar, não tem fim de semana, não tem feriado, não tem sábado, não tem um dia para descansar. Então, eles falam, olha, vocês trabalharam a vida toda, nasceram, cresceram e morreram muitos de vocês trabalhando. Mas vocês precisam tirar um dia para cuidar do espírito. E esse dia, lá, Moisés determinou que seria um sábado, né? Que era diferente do sábado, porque o calendário deles era diferente do nosso. Mas querendo dizer que é preciso um dia para se dedicar ao espiritual, para se conectar com Deus. No quarto mandamento diz: honrarás teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então os escravos eram assim meio que animalescos, né? Porque eles eram tratados assim. Dessa forma, eles não tinham esse respeito que a gente tenta, né, difundir hoje com relação aos genitores, né, aos pais. Então eles tratavam de qualquer jeito, tá morrendo, deixava morrer,
está doente, deixa ficar doente, deixa até morrer. Eles não tinham respeito pelo pai e pela mãe, né? Então aqui ele está lembrando, olha, seu pai e sua mãe te deram a vida. Por mais que você não queira aceitar isso, por mais que você ache que sua vida é muito ruim, mas por tudo que você aprende aqui para se tornar uma pessoa melhor, pelas oportunidades, eles te deram a vida. Então, a gente precisa ter esse olhar para os nossos pais, né? Ah, mas eu nunca vi meu pai. Não importa. Você tem um, por mais que você não o reconheça. Mas foi necessário um espermatozoide, um óvulo, para que se criasse você. Para que me criasse. Independente se meu pai é presente, se minha mãe é presente, se eles estão vivos, se eles não estão, eu tenho isso e não tem nada que possa mudar isso. Tem uma figura paterna que me gerou com uma figura materna, né? E eu preciso respeitar isso, por mais que eu não goste. Eu preciso pelo menos respeitar o direito que eles me deram de estar vivo, de ter nascido, né? Outro mandamento, que é o 5º mandamento, não matarás. Deus já falou, você não tem direito de tirar a vida do outro. A vida é uma propriedade que só Deus pode dar e pode tirar. O 6º mandamento, não cometerás adultério. E a palavra adultério vem de adulterar, ou seja, de modificar. Adultério aqui não é só de esposo para esposa, de esposa para esposo, não. É de amigos para amigos, é de informações, quando eu adultero uma informação para prejudicar o outro, também é adultério, né? Então, adultério é tudo que eu altero, e no sentido que Deus colocou aqui, tudo que eu altero no sentido de prejudicar alguém, né? Até a mim mesmo, se for o caso. Aí ele vai dizendo aqui no 7º mandamento, não furtarás, não roubarás, né? Porque o que não é seu, você não tem direito. Ah, mas fulano tem muito, se eu pegar um não vai fazer diferença. Não importa, não é seu. Eu até brinquei hoje com o pessoal da manhã, falando, eu estou passando na rua, aí eu vejo ali na casa de uma pessoa uma roseira com as rosas tão lindas, e eu lembro da minha esposa, aí eu passo lá e quero arrancar uma rosa para levar para ela. Eu estou errado. Não é meu, não fui eu que cultivei. Se eu for lá e pedir, ele me der, é uma coisa. Agora, ir lá pegar sem a permissão é roubo, é furto, né? Eu não posso fazer isso. É errado. E a gente faz isso nas coisas mais simples. Desde uma flor no quintal do vizinho, né? Um papel que a gente pega sem autorização no trabalho, uma cópia que a gente tira, né, sem pedir autorização para o dono da empresa para fazer. Tudo isso é furto, porque não é meu. Agora, quando eu peço e ele me dá, aí é diferente, né? O 8º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Fofoca. Fazer comentários que vão prejudicar o outro. Não tenho esse direito. Não me pertence. Se o que eu vou falar do outro não o vai tornar uma pessoa melhor, nem a pessoa de quem eu estou falando e nem a pessoa para quem eu vou falar, se isso não vai melhorar a vida de nenhum dos dois, eu não tenho que falar. Eu não sou o cavaleiro da justiça. A minha visão de justiça é muito diferente da visão de justiça do outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala sobre os outros, quando a gente levanta falso testemunho. O 9º mandamento. Não desejarás a mulher do próximo. A mulher do próximo é do próximo, não é minha, né? Não desejarás o homem do próximo, porque o homem da próxima, né? O homem também não é meu, é do outro. Então, se eu não tive a oportunidade, quando podia, de estar com aquela pessoa, depois que ela está com outra, eu também não tenho mais direito. Mesmo que ele ou ela se insinue para mim, eu não tenho direito, porque não me pertence. Eu tenho que respeitar o outro que eu estou
né, podendo ali na oportunidade colocar, popularmente dizendo, colocar um chifre. Mas eu não tenho esse direito, né? A gente tem que saber respeitar o outro, e tem que saber controlar os nossos instintos animais, né? E o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, no mesmo caso da flor, no mesmo caso da esposa ou do marido, eu também não posso desejar a vida do outro. Eu tenho que construir minha vida, né? Então, esses 10 mandamentos que foram inspirados por Deus a, nos levam a aprender a conviver com outras pessoas, a conviver com o próximo. Esse é o objetivo dos 10 mandamentos. E quando Jesus vem, nós vamos falar mais à frente, né, na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre Jesus. Quando Jesus vem, ele vem para ensinar a aplicar tudo isso aqui sem precisar ter medo de Deus. Sem precisar achar que tudo isso que se eu não cumprir esses 10 mandamentos, eu vou ser castigado. E eu vou ser castigado não porque Deus vai me castigar. Eu vou ser castigado por uma lei que Deus criou, que se chama lei de causa e efeito. Tudo que eu faço tem uma consequência, né? Eu não preciso ter medo de Deus achando que Deus vai me castigar porque eu pequei, porque eu errei. Não. A própria vida, né, o próprio universo vai me trazer as consequências do que eu escolho fazer, né? Então aqui, Kardec vai trazer o seguinte texto. Essa lei, ou seja, os 10 mandamentos, é de todos os tempos e para todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais leis estabelecidas por Moisés, né, que é o que vem depois disso, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito, né? Então, precisava que essas pessoas, como eu falei lá atrás, né, tivessem medo de Deus, para que elas pudessem cumprir as leis, para elas pudessem cumprir, aprender a conviver com as pessoas. Para dar autoridade às leis, Moisés teve que lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores primitivos. Então essas 10 foram originadas por Deus, e todas as outras que Moisés implantou, ele sempre colocou que é a lei de Deus. Se é a lei de Deus, se você não cumprir, você vai ser castigado. Consequentemente, as pessoas tendo medo de ser castigadas, cumpriu a lei. A autoridade do homem devia apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível, olha só a ideia de um Deus terrível podia impressionar os homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda sendo desenvolvidos, né? Eles estavam aprendendo ali a desenvolver o senso de justiça. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer o extermínio de um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Assim como todas as nossas leis humanas, né, as leis de Moisés também foram ajustadas ao longo dos séculos. As nossas leis no Brasil, né, pegando só o nosso país, as nossas leis também são ajustadas. A última atualização da nossa Constituição foi feita em 1988. Né? A Constituição atual ela foi homologada em 1988. Por quê? Porque antes disso tinha um monte de lei que já não se aplicava mais.
as coisas já tinham mudado. Para quem tem filho na escola, né, e consegue acompanhar, vai observar que as leis de grafia, né, de como escrever, também têm mudado nos últimos anos. O que eu aprendi há 40 anos atrás, hoje já não vale tanto mais, né? Ainda vale muita coisa, mas muita coisa já mudou. Porque as leis do homem, elas são transitórias, elas são pontuais, né? Igual hoje nós temos a lei de trânsito, o Código Penal, a lei legislativa, né? São coisas pontuais. E esses direitos, né, essas leis, elas protegem coisas pontuais. Ela protege o comerciante, ela protege o microempresário, ela protege as pessoas que são consideradas diferentes, né, por deficiências físicas, por escolhas sexuais, por questões de cor, que a gente sabe que existe um tratamento diferenciado, né? Por isso existem leis específicas para proteger essas pessoas, para que elas não sejam destratadas em função só do achismo, do mau julgamento de muita gente, né? Mas hoje tem leis para proteger o negro, para proteger o homossexual, para proteger o deficiente físico, né? Porque é necessário que se haja uma proteção, porque nós ainda não conseguimos compreender o amor de Deus em relação ao próximo. Por isso a gente ainda tem essa dificuldade. Mas hoje, se a gente olhar bem, é muito diferente do que era 50 anos atrás, né? Hoje, por exemplo, não se pode mais fumar dentro das instituições, dentro dos prédios, né? E há 50 anos atrás todo mundo fumava normalmente, e quem não fumava que aguentasse. Hoje já não pode mais fumar dentro do ônibus, né? Não pode mais fumar dentro do metrô, nem dentro do avião. Antigamente tinha os lugares para fumantes, hoje já não existe mais. E isso é um avanço na lei, né? Então, todo esse temor a Deus vai ser reinterpretado por Cristo, que nós vamos estudar na semana que vem. Cristo vai nos ensinar uma outra visão de Deus. A mesma lei, mas agora com outra visão, que não é mais a do Deus temor. Eu não tenho mais que ter medo de Deus. Eu tenho que amá-lo, porque ele me ama incondicionalmente. Ele não me castiga. Ele me ampara sempre que eu dou a oportunidade dele me acudir, né? E quando eu não dou essa oportunidade, ele fica ali esperando eu amolecer o coração para dar a oportunidade dele me ajudar, né? Então isso nós vamos falar um pouco sobre isso na próxima semana. Tá ok? Tá ok. Santiago, você me tira uma dúvida. Diga, Você Patrícia. falou aí que você falou sobre guardar o sábado, né? Certo. Assim, eu não tenho o costume de guardar o sábado, eu guardo mais a segunda, porque é o dia que eu mais frequento a igreja. Certo. Não tem problema não, né? Não. Quando Moisés, quando foi instituiu a lei mosaica, né, que a gente estudou, ele precisava determinar alguma coisa. Ele precisava dar um dia, porque aquele povo não fazia nada, né? Não sabia fazer nada, só trabalhava feito maluco para fazer as coisas. Mas ele precisava dar um dia, podia ter sido terça. Só que o calendário deles é diferente. E o sábado, quando ele fala sábado, em hebraico é o sabá, que é o dia do descanso. Ele instituiu um dia para o descanso. E hoje, na nossa cultura, existe o sábado, que veio da palavra sabá, que é o dia que seria o dia do descanso. Mas o que ele quer dizer é, você precisa de um dia para se dedicar a Deus. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, né? Domingo, não tem problema. Mas você precisa ter um dia que você tem que parar. Parar a sua correria maluca do trabalho, parar de pensar nos seus problemas para se dedicar à sua espiritualização, né? Por isso que nós precisamos de um dia, não precisa necessariamente ser um sábado ou um Shabbat, né? Tá bom então, obrigado pela dúvida. Beleza. Ter tirado minha dúvida.
Mais alguma pergunta? Não? Então tá bom. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Então tá tudo certo. Né? Então tá ótimo, gente. Para hoje era isso. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Se ninguém quiser colocar mais nada. E assim que terminar aqui, eu vou editar o vídeo e vou colocar lá, fechando os nossos olhos, pedindo a Deus que nos auxilie a compreender que não precisamos ter medo de Deus, que não precisamos ter medo da espiritualidade amiga, mas que nós precisamos respeitá-los e amá-los, porque sempre que precisamos, nas nossas dúvidas, nos nossos momentos difíceis, eles estão à disposição de nos ajudar, desde que estejamos de coração aberto e de vontade mesmo de fazer com que aconteça a mudança interna nossa, que aconteça as coisas que precisamos mudar. Então, que Deus abençoe o lar de cada um aqui presente, com a luz de Jesus, iluminando, equilibrando e trazendo paz e harmonia para os seus lares. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Obrigado, espiritualidade amiga. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Santiago. Gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.